Bom dia, a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Amém? Que a paz do Senhor seja abundante em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja para você fazer parte, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. E o tema de hoje é a continuação de terça-feira, que nós estamos aqui. Estou falando aqui sobre como construir sua casa na rocha. Amém? E hoje a gente vai falar sobre como construir, né? Na semana passada eu falei, na terça-feira, eu falei, construa sua casa sobre a rocha. Amém? E hoje nós vamos dar alguns pontos que você deve fazer de como construir a sua casa na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas antes eu preciso dar alguns recados sobre os cultos da nossa igreja. Glória a Deus. Bom, no sábado haverá a Nação Jovem, que é às 19 horas. No domingo haverá também a Santa Ceia, 9 horas. Amém? Não perca a Santa Ceia. Glória a Deus. E às 14 horas haverá seminário de libertação com o apóstolo José. Glória a Deus. E o endereço lá da igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia. Mas se você mora muito distante da igreja, se o Senhor falou para você ir lá, você deveria ir. Se Deus tocou no seu coração, você deveria ir presencial. Tem como assistir também pelo YouTube. Amém? Na JN Alphaville, que é o canal, e no Vinícius Iracete, que é no domingo, o culto da Santa Ceia. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos para a palavra. Mateus 7, 24 a 27, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Então, aqui nessa palavra, o Senhor diz, né, que a primeira coisa que você tem que fazer, tem alguns pontos que precisa mudar para construir sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus Cristo é a nossa rocha, o nosso alicerce, o nosso fundamento. E a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí diz aqui, em João 1:11, que é assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Aceitar Jesus para que você se torne filho de Deus. Porque é assim que você aceita Jesus, você tem uma identidade em Cristo. E quando nós temos uma identidade em Cristo, ninguém leva a gente para lado nenhum. Ninguém leva a gente em qualquer lugar. Ninguém leva a gente no lábio. Amém? Por quê? Porque nós estamos na identidade de Cristo. Porque Cristo, ele era bom, mas ele não era bobo. Amém? Tanto é que ele foi tentado, ele foi levado a ser morto já há muito tempo antes da crucificação. Só que ele sempre se desvencilhou dos fariseus,
para que isso não acontecesse. Amém? Muitas vezes ele falou o que ele tinha que falar e os fariseus ficaram com raiva, com inveja dele, porque ele estava falando daquele jeito, que dizia que era filho de Deus. E só porque ele era filho do carpinteiro, que eles conheciam ele como filho do carpinteiro, eles achavam que ele não poderia ser filho de Deus. Então, eles queriam levar eles à morte a qualquer custo. Só que só levaram à morte ele no momento certo, que foi a hora certa. Amém? Então, por quê? Porque nós temos que ter a identidade em Cristo. Então, a identidade em Cristo é que nos dá fundamento, que é a próxima coisa aqui, ó. Se manter o que nós fazemos, se manter e como fazer isso em Jesus, porque assim, quando nós nos convertemos, nós temos que nos manter na fé, porque é a mesma coisa que, como diz aqui o Senhor Jesus, fala assim, ó, que quando você limpa a casa, deixa ela adornada, mas se você não enche ela da palavra, não enche ela de oração, não enche ela de jejum, o que acontece? Vem 7 demônios, vem o outro demônio que já saiu e chega mais 7. Amém? Para acabar com você. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, se manter na fé, se manter em Jesus, se manter na rocha, porque você se converte. Jesus Cristo te deu a identidade dele, te salvou, te deu autoridade. Mas o que você faz? Você não se enche da palavra, você só vai no culto, mas você não escuta, você não pratica, porque diz aqui bem claro, ó. Aqueles que escutam, mas não praticam, o que acontece? É a mesma coisa que construir uma casa na areia. É a mesma coisa que ficar se mantendo. Daqui a pouco vem uma tempestade, cai, se derruba todo. E aí não tem muito o que fazer. Porque caiu. Caiu toda a casa. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer, ó. Ouvir, praticar, né? Aquietar a sua alma. E como é que se aquieta a alma? Jejuando, orando. Para que a gente consiga ouvir, Senhor Jesus. Para que a gente consiga ouvir a Deus quando Ele está falando com a gente. Porque Deus certamente já deve ter falado muitas vezes com você, mas você não escuta, porque sua alma tá atribulada. Tá pensativa, tá desesperada. Então, tipo, talvez você não escute isso. Não escute por esse fato. Amém? Então, a gente tem que aquietar a nossa alma. E como é que a gente aquieta a alma? Em oração. Quando você tá atribulado, você vai lá em oração. Fecha a porta do seu quarto. Entra. E assim, literalmente, o que é fechar a porta do quarto? Não é só entrar no quarto e fechar a porta. Não, também você pode... Aonde você estiver. Se você estiver dentro do ônibus, que se você tá atribulado ali, você fica em silêncio. E começa a orar no seu íntimo com Deus. É isso que Ele quer. Não importa onde você esteja, se você está no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, não importa. Ou no ônibus, ou no trem. Se você vê que seu coração tá atribulado, tá agoniado, fica em silêncio. Não conversa com ninguém. E só fica quieto, olhando para o horizonte e conversando com Deus no seu interior. É esse que é o quarto, o seu interior. Amém? Então, é isso que eu tô falando. Você precisa aceitar Jesus, se aquietar, se manter na rocha que é Jesus. Amém? E aí lá vem outro ponto. Se entregar totalmente a Jesus. E o que Ele quer que você entregue? O seu coração. E todas as coisas que te atribulam a sua vida.
filhos, marido, casamento, esposa, enfim, trabalho, tudo que te atormenta, entrega tudo no altar do Senhor. Porque é lá que Ele vai te dar a resposta. Amém? Entrega tudo ao Senhor. Porque a gente precisa fazer uma entrega. Não adianta você ficar no raso. Porque o raso não vai resolver nada na sua vida. Você tem que ter uma entrega. Entendeu? E a entrega, muitas das vezes, ela precisa de renúncia. Entendeu? Que muitas vezes as pessoas não querem ter renúncia. Elas querem ter Deus, mas não querem renunciar às coisas no mundo. E é necessário. Porque se você não renuncia, você não consegue entregar o seu coração inteiro para Deus. Porque Ele não quer 99%, Ele quer 100%. Amém? Ele quer 100%. Glória a Deus. É igual aquela passagem que Jesus fala, Jesus deixa, aquela parábola que Jesus diz, que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas, porque uma se desgarrou e ele vai atrás dessa uma. É porque vale a pena. Amém? Ele não vai deixar para os lobos comer. Ele deixa as 99 ali. Mas ele vai atrás de uma. Por quê? Porque essa uma vale a pena. Amém? Então, Ele não quer você 99%, Ele quer você 100%. E 100% precisa ter renúncia, precisa ter entrega. Aleluia? Então, esse é mais um ponto. Você precisa estar totalmente rendido a Deus. Totalmente. Amém? Outro ponto que você precisa também. Fazer de Cristo o fundamento da sua vida. Pois no centro da vontade de Deus é onde nós temos estabilidade. Porque o Senhor, Ele não quer mais, que essa palavra ela mexeu muito comigo, o Senhor não quer mais que você sobreviva nessa terra. Ele quer que você tenha estabilidade, assim como eu, como você. Amém? Ele quer que nós tenhamos estabilidade. Sabe? Que a gente coma o melhor dessa terra aqui, como diz aqui, ó, em Isaías, que eu tô até estudando essa passagem. Aqui, ó. Isaías 2, versículo 18, que diz assim, ó: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Então, ou seja, aqui já fala o outro ponto, que não é só se entregar, é você fazer de Cristo o fundamento, o alicerce, porque numa casa precisa de um alicerce. Não adianta só ver o telhado, né, que é a casa, que é o telhado da casa. Você tem que ver o alicerce também, se tá profundo, né, porque geralmente as casas que são construídas, você tem que ter um alicerce, porque senão ela vai cair. E Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é a nossa base. O Evangelho é a nossa base. É onde que nós conhecemos Jesus. E nós conhecemos Jesus e sabemos o que Ele quer de nós. O que Deus quer de nós. Porque a palavra do Senhor é o que Ele fala sobre nós e o que Ele quer de nós. O que Ele quer de nós e o que Ele fala sobre nós. Aqui nessa palavra. E o que acontece? E por isso que nós temos que ter o fundamento, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o plano do Senhor de salvação para a humanidade. Amém? E o próximo é ser obediente, assim como diz a palavra aqui em Isaías 2,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra.
mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Amém? Então, ou seja, nós temos que obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. Em vez de ficar buscando coisas, consultas de outras coisas, consulte a palavra. Amém? Essa aqui é a verdadeira palavra e não outras coisas. Outras coisas não vai lhe dar nenhuma informação correta sobre a sua vida, e sim como a palavra. Assim como Deus, assim como Jesus, assim como o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluias. E aí esses foram os pontos os quais precisa mudar se quiser construir sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Pois desta forma virá as tribulações, mas temos Jesus, que está conosco, nos sustentando, porque Ele é o nosso sustento. Amém? Pode acontecer várias coisas, mas se Ele estiver com a gente, tá tudo certo. Nós vamos conseguir vencer, nós teremos vitórias. Porque aqui nesse mundo não tem o que fazer. Por mais que a gente esteja com Jesus, com Deus, vai ter tribulação. Só que nós teremos vitória, porque nós temos o Jesus, nós temos Deus, o favor de Deus, amando o Senhor sobre nós. E nós venceremos. Amém? Portanto, fica essa palavra para você. E eu espero que você guarde no seu coração e que você entenda que o primeiro passo é aceitar Jesus. Amém? E aí os demais passos você vai tendo de acordo com o que você vai lendo, orando e jejuando a palavra. Jejuando é o importante, porque quando você jejua, você quebra a sua carne. Amém? Você tira todo o desejo da sua carne e você vive uma outra vida. Você vive realmente no espírito e não somente na carne. Entendeu? Então, faça jejum, ore, leia a palavra, que você vai ver que como vai haverá mudanças na sua vida. Glória a Deus. Que você vai sentir que coisas que você tinha desejo, você não vai ter mais. Amém? Então, glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Eu espero que você goste. E vamos fazer uma oração aqui, para que você venha a aceitar o Senhor Jesus, que é o primeiro passo. Aleluia. E que você venha construir a sua casa na rocha. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer para essa pessoa que está assistindo agora ou que vai assistir depois, o prazer, o amor, o carinho de aceitar a Ti, Senhor Jesus. Porque aceitar a Ti é tudo que nós precisamos. Aceitar o Senhor como nosso Salvador é glorioso demais. Aleluia. Senhor Deus Pai, entre nessa casa, nessa família, e que eles venham a aceitar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que essa casa seja liberta. Glória a Deus. E não somente essa casa, mas como a minha também. Aleluia. E que nós todos sejamos filhos de Deus. Glória a Deus. Que nós tenhamos a identidade em Cristo, que é o que nós temos que ter. A nossa identidade em Cristo. E com essa identidade, ninguém leva a gente para lado nenhum. Amém? Nós somos levados por Deus, porque é Deus que nos leva a viver uma vida melhor aqui nessa terra. Pelo menos é o que nós tentamos fazer, lendo a palavra, orando e jejuando para Ti, Senhor, e rendidos a Ti. Entrego, Senhor, também todas as dificuldades, todos os problemas financeiros, tudo que essa pessoa tem, que essa pessoa tem, que nós temos, eu entrego a Ti, Senhor. Todos os problemas eu entrego a Ti, os familiares, doenças e tudo mais, eu entrego no Seu altar, Senhor, inclusive o nosso coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus Pai misericordioso. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a paz, que excede todo entendimento nesse lugar, aqui, na nossa casa, em todos os lugares, em todas as casas desse país, desse mundo. Senhor, que as guerras acabem nesse mundo,
Eu sei, Senhor, que tem os planos, que tem as profecias, mas, Senhor Deus, eu oro para que essas guerras acabem. Em nome de Jesus. Que o Brasil, que ele seja essa nação, que ele venha a ter um presidente que esteja diante da sua palavra, que governe de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. É essa a minha oração. Amém, amém. Pai misericordioso, obrigada por essa oração, obrigada por essa live. Eu te agradeço, Senhor, muito obrigada. E espero que alcance a milhares de pessoas e que venham escutar e entender a sua palavra. Amém e amém. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Guarde essa palavra no seu coração e compartilhe, curta. Amém? E me segue nas redes sociais para que mais pessoas venham assistir, tá bom? Não seja como o Mar Morto, que só recebe. Seja homens e mulheres de Deus que compartilhem. Amém? Glória a Deus, aleluia. E fique com Deus, bom fim de semana, feliz Páscoa e até a próxima semana, se Deus quiser.